Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero ensinar para você qual que é a melhor forma de você calcular no xadrez. Me responde o seguinte, já aconteceu de alguma vez você tá jogando sua partida, seja no chess.com, no Lichess ou até mesmo em um torneio, e você sabe que aquele é o momento de calcular, e aí você começa a gastar muito tempo, vai pensando e não consegue encontrar o lance mais forte ali da posição. Continua procurando, de repente seu tempo tá indo embora, você faz um lance e aí você acaba pendurando uma peça, ou até mesmo levando mate e perdendo a partida. Já aconteceu esse tipo de situação com você ou acontece aí nas suas partidas, né? Porque hoje eu quero te mostrar aqui uma forma que você pode melhorar bastante o seu cálculo e evitar esse tipo de coisa, tá? Se por acaso acontece aí esse tipo de coisa com você, deixem nos comentários para eu saber. Mas eu tenho certeza que isso que você vai aprender hoje vai te ajudar bastante, tanto na hora de fazer exercícios, quanto na hora de jogar suas partidas. Eu falo aqui dos exercícios porque uma das melhores formas de você melhorar suas habilidades no cálculo é fazendo exercícios. Isso aí vai ficar mais claro até nos exemplos que eu vou te mostrar hoje, beleza? Bom, então bora lá, bora começar aqui que eu separei alguns exemplos para te mostrar como você pode melhorar o seu cálculo, né? Qual que é a maneira que eu considero a melhor maneira de você calcular no xadrez. Bom, e a gente vai começar por esse exemplo que você está vendo aqui no tabuleiro já. Essa é uma posição de um exercício, é uma posição onde jogam as brancas e ganham. Então, quando você estiver fazendo exercícios, né? Como eu disse, eu recomendo que você faça exercício, independente do seu nível. Você está começando agora, se você já é um jogador experiente, faça exercícios de tática, exercícios de cálculo, porque essa é a principal habilidade de um jogador de xadrez, tá? Então, esse exercício aqui é um exercício simples, né? Onde joga o branco e ganha. Quando fala joga o branco e ganha, quer dizer que ou as brancas vão conseguir ganhar material, ou então o branco vai conseguir dar mate. E aí, o que que você deve prestar mais atenção na hora de calcular? Isso aqui que eu vou te mostrar é a primeira coisa que eu ensino na hora de calcular no meu método de treinamento, no Chessflix. A primeira coisa que eu falo para os alunos é isso. Você tem que prestar atenção nos lances forçados, né? Então, se você começar sempre prestando atenção nos lances forçados, isso vai te ajudar bastante a calcular melhor. E tá, Evandro, o que são esses lances forçados que você está falando? Então, existem três tipos de lances que são muito forçados. E você sempre vai começar calculando esse tipo de lance, tá? Então, qual que é o primeiro tipo de lance? Lance que é cheque. Então, você sempre vai começar calculando aqueles lances que são cheque. Por mais absurdo que o lance possa parecer, você tem que olhar o lance que é cheque. Então, por exemplo, nessa posição aqui, jogando as brancas, qual que é o primeiro lance que você tem que olhar? É o cheque em F7. Então, o branco jogar aqui um cavalo F7 cheque. Esse é o primeiro lance que você tem que calcular. Antes de ver qualquer outra coisa, você precisa ver se esse cheque funciona. E por que isso? Porque o cheque é um lance muito forçado. Isso quer dizer que a resposta do seu adversário ela é forçada, é obrigatório fazer tal lance. Por exemplo, se eu jogo cavalo F7 cheque, ele é obrigado ou a tomar o meu cavalo, jogando um cavalo por F7, ou ele é obrigado a jogar rei G8. Então ele tem que fazer um desses dois lances. Isso facilita muito o seu cálculo. Beleza. Qual que é o segundo tipo de lance forçado que você tem que olhar? Depois de você olhar o cheque, você vai olhar as capturas de peça. Então, todo lance que troca peça, que você está capturando alguma peça. Por exemplo, nessa posição aqui, o branco tem um lance torre toma E5. Né? Ao invés de cavalo por F7 cheque, jogar aqui torre por E5. Então, deixa eu mudar aqui. Torre por E5 seria aqui um segundo lance candidato, um lance muito forçado. E por que que esse lance ele é muito forçado? Porque aqui torre por E5 está ganhando material, você está tomando uma peça. Então a resposta do seu adversário, ela também vai ser forçada. Porque ou o preto toma de torre em E5, ou toma de peão em E5, ou então ele simplesmente está com uma peça a menos. Aí ele está com material a menos e acabou a partida.
Então, esse lance aqui também é um lance que você tem que prestar bastante atenção. Ele vai entrar nos seus primeiros lances candidatos. Então, aqui a gente já tem dois lances que devem ser calculados aqui. O cavalo F7 cheque e o torre toma E5. Bom, e aí vem o terceiro tipo de lance que é muito forçado, que é o lance de ataque. É o lance que ataca uma peça, né? Então você ataca uma peça em defesa do seu adversário. É o lance que ameaça mate, por exemplo, também é um lance muito forçado. Então, esse tipo de lance que cria um ataque direto é um lance muito forçado também. Só que você começa sempre pelo cheque, depois a captura de peça, depois o lance cria alguma ameaça. Nessa posição específica aqui, talvez um lance como um cavalo E6. Cavalo E6 cria uma ameaça. Cavalo E6 ameaça a dama. Tudo bem que esse lance perde, né? Como a gente vai ver aqui, cavalo E6 ele acaba perdendo, mas é um lance que você tem que considerar, porque ele ataca uma peça do adversário. Então, isso que eu te mostrei agora, só de você prestar atenção nisso, tanto fazendo os exercícios quanto nas suas partidas, já vai fazer o seu cálculo melhorar muito já. Então, começar pelos lances mais forçados e seguir esses três tipos de lances que eu falei. Então, primeiro, lance que é cheque, segundo, lance que captura peça e terceiro, lance que ameaça alguma coisa. Então, ou ameaça uma peça ou ameaça mate. Vamos ver como que isso funciona aqui então nesse exemplo. Primeiro, o lance cavalo F7 cheque, ele dá um duplo, só que as pretas podem simplesmente tomar esse cavalo. Com isso, já surge uma ideia. Se não existisse esse cavalo aqui em E5, cavalo F7 seria duplo, ganhando uma peça. Então, aqui a gente vai para o segundo candidato, que é uma captura de peça, torre toma E5, e quando toma em E5, cavalo F7 cheque, dá um duplo, conseguindo ganhar a dama. E aqui o branco já conseguiu ganhar material e vencer a partida. O outro candidato que eu estava falando, o cavalo E6, né, ele é menos forçado do que os outros dois, né, a gente já descobriu que o lance é torre toma E5, e aqui ainda perde porque leva cavalo F3 cheque, né? Eu posso até jogar primeiro torre toma E6, tomando esse cavalo, e depois jogando cavalo F3 cheque, dando um duplo. Bom, vamos testar fazer isso em outra posição. Eu vou colocar aqui uma outra posição de exercício, e nessa posição aqui que você está vendo no tabuleiro, jogam as brancas, né? Ambos os exercícios que eu mostrei, na verdade, você pode tentar resolver tanto de brancas quanto de pretas. Então, se você quiser voltar depois naquele exercício anterior e tentar resolver de pretas, também dá certo. Mas aqui jogam as brancas. Qual que é o lance mais forçado da posição? Bom, aqui a gente vai começar pelos cheques. Então, aqui tem o cavalo F6 cheque, é um candidato. E que mais? Bispo toma H7 cheque também é um candidato. E dama toma G7 também é um candidato. Então, como eu falei, você tem que considerar todos os cheques, até aquele que parece absurdo na posição. Às vezes vai acontecer de você olhar e vai falar, caramba, esse cheque perde uma peça, não faz sentido. Deu a dama aqui, por que eu vou jogar isso? Mas, às vezes, pode ser o lance mais forte da posição, né? Então, esses são os primeiros lances que você deve considerar. Bom, cavalo toma G7, cavalo F6 cheque, né? Cavalo toma G7 já entra na troca de peça, né? Vamos considerar primeiro os cheques, né? Cavalo F6 cheque, as pretas podem responder com cavalo para F6. E agora não tem como seguir nessa posição, né? Que a gente perdeu uma peça. Bispo toma H7 cheque é parecido. Depois de jogar rei por H7, não tá claro como que as brancas vão jogar, né? O branco não tem mais nenhum cheque, nenhuma ameaça nessa posição. E agora vem outro candidato, que é o dama toma G7 cheque. Bom, depois de dama toma G7, é forçado cavalo toma G7. E aí você deve fazer a seguinte pergunta: tem como continuar nessa posição? Existe algum lance forçado que eu posso tentar, que eu posso calcular? E aí, se novamente você considera os cheques, você vai ver que aqui existe um duplo em F6. Com o cavalo F6 cheque, o branco dá cheque no rei de G8 e ameaça a dama de D5. É forçado tirar o rei e agora, depois de cavalo toma D5, o branco já tem uma peça a mais. Então olha como que foi fácil aqui. Só a gente considerando os cheques já conseguiu chegar na resposta
desse exercício, que é o lance mais forte, o lance dama toma G7. Beleza, agora a gente vai para uma posição que é um pouquinho mais complicada, tem mais candidatos, tem mais recursos aqui para o adversário também, então vamos dificultar um pouco o cálculo. E você vai ver que mesmo assim funciona essa forma de calcular que eu estou te ensinando aqui. Inclusive, tenta, sempre que você for fazer um exercício, pensar nisso. De repente até escrever, né? Escreve os lances mais forçados, para seu cérebro ficar condicionado a sempre buscar o lance mais forçado da posição, que ou vai ser o cheque, ou vai ser a captura de peça, ou vai ser o lance que cria alguma ameaça, tá? Lembra que só depois de ter visto todos esses lances forçados que você vai buscar algum outro tipo de lance na posição, beleza? Bom, então nessa posição aqui jogam as brancas. Novamente a gente vai dar prioridade para os lances forçados. Aqui já dá para ver que tem um tema de ataque duplo, como a gente fez 2 exercícios com tema de ataque duplo, então já começa a surgir com mais facilidade esse tema. Você bate o olho na posição, você já vê que tem um tema de ataque duplo, então cavalo F6 cheque é um candidato. Que mais? Cavalo E7 cheque também é um lance que é cheque, e aqui a gente tem também o lance dama A8 cheque. Então basicamente são esses os primeiros lances a considerar na posição. Se nenhum desses estiver funcionando, então a gente vai para os lances que capturam peça e depois os lances que criam alguma ameaça. Bom, então cavalo F6 cheque, as pretas podem simplesmente tomar e não tem como seguir aqui nessa posição, né? Depois de G toma F6, só tem o cheque em A8, rei G7. E agora o branco não tem mais nenhuma ameaça, não tem nenhum lance forçado. Se cavalo E7 cheque, simplesmente dama toma E7. E também não tem mais nenhuma ameaça. Então vamos ver agora dama A8 cheque. Depois de dama A8 cheque, rei H7 é forçado. E aí você faz aquela pergunta: tem alguma forma forçada de continuar nessa posição? E aí você vai buscar se tem algum cheque que funciona. Então, por exemplo, cavalo F6 cheque, G por F6. Bom, e aqui acabou, não dá para criar mais nenhuma ameaça. E aí existe um outro lance que é muito forçado nessa posição, que é o lance torre toma H6 cheque. Bom, e aí você tem que ver as duas tomadas, né? As duas capturas. Primeiro, se tomar de peão, jogar G tomar H6, agora é possível jogar cavalo F6 duplo. Então você deu cheque, ameaçou a dama e aqui já ganhou material, já vai ganhar a dama. E se tomar de rei, o que que acontece? Se tomar de rei, as brancas podem jogar dama H8 cheque, forçado rei G6, e agora, tem algum cheque? Aqui já tem dama H5 conseguindo dar mate. Então, como a sequência toda forçada, né, você vê que é tudo cheque, as brancas conseguem ganhar essa partida, conseguem ganhar a posição. Então, lembrando, sempre começar pelo lance mais forçado. Aqui, por exemplo, se as brancas fizessem um lance como torre por H6, também com a ideia de duplo, acontece que o preto ele não é forçado a tomar a torre em H6 e levar duplo. Aqui, por exemplo, as pretas poderiam fazer um lance muito forçado e ganhar a posição, ganhar a partida, que seria um lance torre toma G2 cheque, com um ataque descoberto. Porque agora o branco ele é forçado a tomar de rei em G2 e é possível jogar bispo tomar 1. E aí quem ganha a partida é o preto que consegue ganhar material. Então isso aqui, galera, que eu acabei de mostrar aqui para vocês é a maneira que eu considero a melhor maneira de você aprender a calcular, de você começar a melhorar o seu cálculo. Então, independente do seu nível, como eu disse, se você está começando agora, você é um iniciante, se você já joga online, ou se você já é um jogador experiente, faça isso sempre que você for começar a calcular. Esse aqui é o primeiro passo, tá? O primeiro passo para organizar o seu cálculo, organizar a sua mente na hora de calcular, é você começar pelos lances forçados. Então, recapitulando aqui, lances forçados. Primeiro, lance que é cheque. Segundo, lance que captura a peça. E terceiro, lance que cria alguma ameaça. O lance que ameaça uma peça ou então o lance que ameaça mate. Beleza? Bom, então é isso que eu queria te mostrar aqui hoje. Eu espero que tenha te ajudado aí
com essas dicas. Agora coloque em prática nas suas partidas ou então fazendo os exercícios e deixa aí nos comentários se eu te ajudei, se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, que eu posso trazer mais para você aqui no canal, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima.